Olá a todos, sejam bem-vindos ao GRTV. Meu nome é Roberto Carvalho e hoje nós conversaremos sobre os cuidados com os nossos pensamentos a partir da visão da doutrina espírita, como eles são importantes para o equilíbrio do nosso corpo fluídico, do nosso corpo físico e como podem afastar as más inclinações. O principal atributo do espírito é o pensamento. É isso que o diferencia da matéria. Sendo um atributo próprio do espírito, portanto inseparável dele, é aconselhável darmos uma atenção especial aos nossos pensamentos. Como os espíritos informam a Kardec, no Livro dos Espíritos, quando o pensamento estiver em algum lugar, aí também está a alma, pois é a alma que pensa. A qualidade dos pensamentos é o que classifica os espíritos. Vemos lá na escala espírita que o que caracteriza os espíritos imperfeitos é a sua propensão para o mal, é a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. São esses sentimentos que nos mantêm presos à matéria e nos impede de subirmos nessa escala espírita. São aqueles pensamentos que nos petrificam, impedindo-nos de mudar as nossas condutas, por acharmos que nós fomos criados dessa forma e, portanto, nós não somos passíveis de modificações. Só que chega o Espiritismo e apresenta para a gente uma nova realidade, que nós somos seres imortais e que nós temos o destino de chegar à perfeição. Então, essas más inclinações que temos inerentes ainda ao nosso estado de imperfeição, juntamente a elas, nós temos tentações a todo instante. São essas influências externas que nos estimulam a continuar cometendo os mesmos erros repetidas vezes pelas encarnações. E esses estímulos podem chegar tanto dos desencarnados quanto dos espíritos encarnados. Então, às vezes, recebemos conselhos daqueles colegas que ainda estão enganados quanto às suas responsabilidades morais, que nos estimulam a sermos desleais, a levar vantagem às custas de alguém, de não termos compromisso com a nossa responsabilidade em prol do bem, da justiça, da fraternidade. Também temos aqueles conteúdos que nós recebemos a partir de notícias, de programas de entretenimento, de livros, que estimulam em nós medo, a discórdia na família, na sociedade, que impele as pessoas a acharem que têm o direito de agredir as outras porque elas pensam de forma diferente da sua. Nos estimulam a libertinagem, a sensualidade. Então, essas tentações estão aí no mundo e estimulam os pensamentos que nós já temos dentro de nós, que são ruins. Jesus, ele já sabia da importância de que nós temos de cultivar bons pensamentos. Por isso ele recomendou aos discípulos: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. É da oração sincera, feita do fundo do nosso coração, que nós conseguimos nos aproximar de Deus e atraímos aqueles bons espíritos que estão preocupados com a nossa mudança interior, dos quais recebemos forças morais que nos ajudam a resistir a essas más inclinações, quando surgem esses pensamentos que nos estimulam ao erro. E a vigia dos nossos pensamentos deve ser constante, para que percebamos esses pensamentos viciados e não nos deixemos sentir prazer em ter esses pensamentos. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo aborda a nossa responsabilidade pelos maus pensamentos, mesmo que não tenham sido concretizados, ele fala de 3 situações. Aqueles que nem pensam no mal são os que já conseguiram realizar um progresso. Os que pensam no mal, mas reconhecem a sua natureza e se esforçam para combater as más inclinações, estão em processo de se melhorar. Já aqueles que pensam no mal e sentem prazer com esse pensamento,
significa que o mal neles ainda é muito forte e eles são responsabilizados da mesma forma que aqueles que concretizam esse pensamento ruim, pois eles só não conseguem praticar o mal porque não têm os meios naquele momento de fazer. Então esquecem que a consciência está sempre presente da gente, registrando tudo, os nossos pensamentos e as nossas ações. Isso me faz lembrar de um conto de um mestre que ele resolve pedir a seus discípulos, como teste, que façam um assalto a uma cidade próxima para que eles consigam reformar o seu monastério. Só que ele adverte que ninguém poderia vê-los cometendo o assalto, porque isso traria uma má reputação para o mosteiro. Então os discípulos vão cumprir o pedido do mestre, só que um dos discípulos fica no mosteiro continuando com suas tarefas normais. O mestre chega a ele e pergunta: por que me desobedeceste? Por que não foste assaltar junto com os outros discípulos? Ele responde: não, mestre, eu não desobedeci. O Senhor disse para nós assaltarmos desde que ninguém nos estivesse observando. Mas eu estou me observando a todo momento. Então, esse é o único aluno que consegue passar no teste do mestre. É esse o compromisso que a doutrina espírita quer que nós firmamos conosco, de ter respeito por nós mesmos, de vigiar os nossos pensamentos e ações. Então, para entender melhor como funciona essa questão do pensamento de forma concreta, a gente vai trazer aqui o que Allan Kardec explica no capítulo 14 de A Gênese, demonstrando a relação do pensamento com a matéria. Então ele explica lá que o espírito age sobre a matéria pelo pensamento e pela vontade, que são para o espírito o que seriam as mãos para nós encarnados aqui. A vontade é o pensamento transformado em força motriz. É pela vontade que o espírito imprime movimento aos membros e ao corpo. Só que essa ação, ela não é direta. O pensamento não atua diretamente sobre essa matéria tangível, grosseira, que nós estamos em contato. Para isso, precisa o espírito de um intermediário, que é o perispírito, esse corpo fluídico formado da condensação do fluido espiritual presente em cada planeta, em cada ambiente. E o espírito condensa esses fluidos em torno de si. Tanto a matéria tangível quanto o fluido espiritual nada mais são do que variações do fluido universal, o elemento primitivo que forma toda a matéria do universo, espalhada também por todo o universo. E ela pode se apresentar tanto imponderável, que são os fluidos espirituais, ou de forma ponderável, que é o caso da matéria tangível. Se o pensamento consegue atuar indiretamente sobre o nosso corpo físico, dando-lhe movimento, a sua força sobre os fluidos espirituais é muito maior, porque no fluido espiritual o pensamento age diretamente. Então Kardec explica aqui que pelo pensamento o espírito consegue aglomerar, dispersar, combinar, mudar a aparência e as propriedades e fazer inúmeras outras transformações que derivam ou de uma intenção do espírito ou de um pensamento inconsciente. Ele diz que basta que o espírito pense para produzir as transformações no fluido espiritual. Então, Kardec também funciona esse mecanismo de como o pensamento modifica o perispírito. Ele diz assim que o pensamento é refletido no perispírito e cria imagens fluídicas, como se fosse um espelho. Então, enquanto o nosso corpo físico se mantém inalterado, o corpo fluídico, ao contrário, ele se modifica à medida que o espírito pensa, criando imagens mentais que os outros espíritos ao redor podem observar, podem enxergar. E é por isso que um espírito não consegue ocultar ou dissimular os pensamentos para o outro espírito, pois eles enxergam a mudança do perispírito. É claro que isso é relativo à superioridade moral de cada espírito, né? Os bons conseguem se fazer imperceptíveis aos que lhes são inferiores.
Inclusive, há uma cena na obra de André Luiz, Nosso Lar, que acho que exemplifica bem esse efeito do pensamento no perispírito, né? É o caso lá de um espírito infeliz que chega às portas de Nosso Lar e pedindo socorro, pedindo auxílio. Ele quer entrar na colônia. E André Luiz, que ainda não tem a sua visão espiritual bastante educada, ele só percebe aquela mulher com aparência de mendiga, o rosto desfigurado, feridas à mostra, e ele se sente compelido a ajudar aquela mulher. Só que ele está acompanhado ali de Narcisa, que é uma enfermeira das câmaras de retificação, e Narcisa já fica espantada, porque ela já tem uma visão espiritual melhor e consegue enxergar dezenas de pontos escuros ao redor daquele espírito sofredor. E resolve chamar então o chefe da vigilância ali de Nosso Lar, que é chamado de Espírito Paulo. Então Paulo chega e explica que cada ponto escuro ali em volta da mulher, na verdade, representa uma criança que ela havia assassinado enquanto estava encarnada, exercendo a profissão de ginecologia. E ele, quando chega próximo do espírito, ele informa dessa situação dela, que ela não poderia entrar por conta disso. E o espírito se enfurece com ele, chamando-o de canalha, que ela teria sido uma pessoa muito boa, que viveu de forma justa na Terra. E aí, demonstrando que ela não tinha nem remorso por aquilo que tinha feito. E aí o Paulo explica que, com o tempo, a providência divina com certeza ia chegar a ela, e ela poderia ser resgatada. Mas naquele momento, ele não poderia deixá-la adentrar, porque afetaria o equilíbrio da colônia Nosso Lar. Então, Kardec fala que, podendo o pensamento modificar as propriedades do fluido espiritual, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Ou seja, os fluidos espirituais, eles não são nem bons nem maus em si mesmos, né? São os pensamentos que nós emitimos que eles dão as qualidades morais. E o que dá qualidade aos fluidos, em particular, é um tipo de pensamento, que são os nossos sentimentos. Os maus pensamentos, eles corrompem os fluidos espirituais. Os fluidos que envolvem os maus espíritos, ou que são projetados pelos maus espíritos, são viciados. Ao passo que os fluidos que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o seu grau de perfeição moral. É nesse ponto que o Espiritismo consegue conciliar a moral e a ciência. É a conduta nobre da alma que dá boas qualidades ao perispírito. Ou seja, a conduta nobre modifica a matéria de uma boa forma. Então, o cultivo de valores morais vai garantir uma estrutura equilibrada do nosso corpo fluídico. E como é que se dá essa reverberação dos pensamentos no nosso corpo físico? É que o perispírito, ele assimila os fluidos espirituais ao seu redor, como se fosse uma esponja, e aí esse reage no corpo material, porque o perispírito está ligado de forma molecular ao nosso corpo físico. Então, se os fluidos forem de boa natureza, o corpo sente uma impressão salutar. Agora, se os fluidos forem maus, a impressão é ruim, podendo inclusive criar desordens orgânicas e até doenças. Então, sabendo desse funcionamento do pensamento ser refletido pelo perispírito e como isso influencia no organismo, nós temos aí ferramentas para evitar tentações e atrair boas influências. Porque os espíritos, tanto encarnados ou desencarnados, eles se atraem ou se repelem pela simpatia, que é aquela afinidade de ideias. Se temos pensamentos levianos, maledicentes, invejosos, violentos, orgulhosos, egoístas, nós vamos atrair espíritos e pessoas afinadas com esses sentimentos. E esses espíritos, eles sentem prazer quando nos veem falhar e sofrer.
Agora, se quisermos o contrário, nós temos que cultivar bondade, benevolência, amor, caridade, brandura e todas as demais virtudes, porque aí traremos para perto de nós aqueles espíritos que estão preocupados com o nosso progresso moral, com o nosso bem-estar. E a partir daí nós podemos fazer essa escolha individual. Se nós ainda sentimos prazer no mal, vamos continuar no erro. Mas se estivermos comprometidos com a nossa transformação em homens de bem, que desejam provocar influências positivas às pessoas que estão ao seu redor, nós precisamos então fazer essa mudança de pensamento e começar a cultivar os bons sentimentos. E é preciso que a gente tenha ciência de que essa tarefa não é fácil. Nós vamos errar várias vezes novamente. Só que é importante manter essa constância de sempre buscar se melhorar, que vai poder durar em várias encarnações ainda, até chegar àquele ponto, falado em um Evangelho segundo o Espiritismo, que nós nem pensaremos mais no mal. Então, o Espiritismo, nos esclarecendo todo esse mecanismo da relação do pensamento e da matéria, nos dá liberdade e nos dá o poder de escolher se nós queremos trilhar a senda do bem ou a senda do mal. E as consequências decorrentes dessa escolha, né? O nosso progresso só cabe a nós mesmos. Então, eu espero que essas singelas palavras possam ter contribuído para a nossa reflexão individual e desejo aqui concluir pedindo as bênçãos do Cristo para todos.